Já viu na média, Letícia? A Letícia automaticamente já está aprovada na minha disciplina. Boa tarde. Oi, por quê? Olha aí, rapaz. Nunca foi tão fácil passar, né, Letícia, de ano? Né? Graças a Deus, então. Obrigada, de verdade. Boa tarde, Isabelle. Vocês estão bem, né? Vocês, próxima semana de prova. Como é que vocês estão em relação à prova de inglês, pessoal? Vocês estão de boa? Porque a gente pode fazer algumas revisões hoje, tá? E aí, como é que vocês estão em relação ao conteúdo? Vocês viram, né, que vai ser sobre pronomes relativos, tá certo? E para vocês, o que é que vocês acham? Tá de boa para vocês? Tá. Assim, Bom. pra mim, tá, não sei os outros. E, Isabelle, complicado, hein? É. Mas a gente pode, ó, no final da aula, que a gente tem atividade para a gente continuar, mas no final da aula eu posso dar uma ajudinha, tá? E lembrando, as anotações, eu sempre deixo as anotações para que você possa estudar com calma, tá? Então vai lá no Google Sala de Aula, acho que eu fiz, se eu não me engano, foram 3 anotações sobre o conteúdo. Então tá bem explicadinho lá, tá bom? Você pode até, na hora da prova, se você quiser, você pode conferir, porque na verdade digamos, é um conteúdo muito mais interpretativo do que qualquer outra coisa. Então, não, eu acho que se você olhar as anotações, você não vai necessariamente estar pescando. Que, querendo ou não, você vai ter que interpretar um pouquinho, certo? Claro, você pode usar o tradutor, obviamente, tá? Porque as frases estão em inglês e como ela é interpretativa, não tem nenhum problema você usar o tradutor. Ele não vai garantir que você vai acertar a questão, tá bom? Então, pessoal, vamos lá. Eu vou começar com a chamada, tá certo? A gente vai finalizar a atividade no livro. E se der tempo, eu dou uma revisãozinha, tá? Para vocês. Certo? Vamos lá, vou começar aqui. Vocês fazem aquele mesmo esquema, tá certo? Vocês vão respondendo na medida em que eu for chamando. Vamos lá, Ana Beatriz. Ana Beatriz Alves. Faltou, né? Ângelo. Antônia Rutzaela. Ah, tá aí o Ângelo, cara. E, rapaz, fala grosso, hein, cara? Você fala mais grosso que eu. Antônio Rutzaela, hein? Não tá, né? Já chamei. Antônio Guilherme. Faltou o Guilherme. Cauã. Cauã não tá. Rapaz, o Cauã tá faltando muito. Alguém tem alguma notícia dele? Muita, muita, muita falta. Muita mesmo. Cecília não, né? Complicado. Cecília e Larissa. Cecília também tá faltando muito, tá? Larissa. Faltou também a Larissa. Roger. Faltou Roger. Gustavo. Yasmin. Yasmin, eu vi, Yasmin tava ali. Pronto. Isabelle. Isabelle Almeida. Aí a Isabelle. Isis. Faltou também. Caroline Lima. Letícia Nascimento, aqui é Letícia. Vou botar logo presente. Lívia. Pronto, aqui é a Lívia. Maria Clara. Rapaz, outra que sumiu, viu, a Maria Clara? Acho que todas as últimas aulas ela tomou foto em classe sua. Maria Isabelle. Opa, a Isabelle tá ali. Maria Caroline Ribeiro. Caroline faltou também. A Carolzinha faltou. Não, Marlon não tá mais. Milena. E Stephanie. Então, faltou Milena e Stephanie faltaram. Pronto, vamos voltar aqui. Pessoal, a gente vai continuar, tá bom? Aquela última questãozinha, tá? Que a gente tá fazendo do livro, tá bom? Que era a questão de interpretação lá da página 74, tá bom? Que a gente ficou de terminar junto. E o que a gente tem para hoje? A gente vai fazer a 74 e a gente tem uma questãozinha de meio que vocabulário, tá? Que a gente pode fazer junto na 75, tá? Então até aqui esse capítulo, bom dele, que a gente não começou com gramática ainda, tá certo? E nem vamos, tá? Ele tá muito assim focado em texto, vocabulário, tá? Então tá relativamente tranquilo por enquanto, tá bom? Aí depois que a gente terminar, se a gente terminar bem essa atividade, aí eu dou uma explicadinha para vocês, tá bom? Vamos lá, vocês leram de novo esse texto em casa? Sejam sinceros, alguém lembrou de dar uma lidinha de novo?
Ou não? Ou nem? Olha, isso que eu gosto, essa minha sinceridade, tá? A gente vai dar uma... Eu não vou reler de novo, tá? Mas só pra gente recapitular. O texto falava sobre a gravidez na adolescência, doenças sexualmente transmissíveis, falava das consequências da gravidez na adolescência e ele também abordava a questão de como você poderia, no caso, intervir nesse problema, que seria a conversa com os pais, consultar um médico, tá? Esse era basicamente o foco do nosso texto, tá? A gente vai fazer a questão 5 juntos aqui. Diz assim a questão 5, ó. Why is so important to have a good relationship with your parents? Por que é tão importante, o Maria é 74, deixa eu colocar aqui, ó. 74. E o texto, no caso, o texto é da página 73. A gente está agora na questão 5, tá? Vou colocar aqui na minha. Question 5, aqui pra gente. Novo. Por que é tão importante ter um bom relacionamento, uma boa relação com os seus pais, tá? Diga, a resposta tá no penúltimo parágrafo, tá? Então a gente vai voltar lá pro último parágrafo, dar uma lidinha rápida nele, passem o olho por cima, em que parte fala de por que é importante você ter uma boa relação com seus pais. Por que isso é importante para combater esse problema? Então o trecho fala assim, ó, I think it's essential for us to talk to parents and have an open relationship on the subject since an early age. I talk to mine about everything. So your parents would have a better relationship with you if they talk to you and always instruct you in the right way and support you in any situation. Tá? Tá nesse trechinho, ó, penúltimo parágrafo. Então, qual seria a parte, o trecho que fala da importância de ter uma boa relação com os pais? Vocês podem partilhar no chat, vocês podem falar no microfone, tá? Se vocês quiserem. Vou repetir a pergunta, tá? Por que é tão importante ter uma boa relação, um bom relacionamento com os seus pais? Vai buscando pelas palavras-chave, tá? Na pergunta a gente tem, por exemplo, a palavra relationship, que quer dizer relação. Você pode buscar ela no texto e provavelmente a resposta vai estar em torno da palavra relationship, que vai ser essa palavra aqui, ó. Então, eu sempre falo para vocês, é uma técnica, quando você não entende 100% do texto, você busca a resposta por palavras-chave, tá bom? Olha para a pergunta, olha as palavras da pergunta e tenta achar a maior quantidade delas em uma certa região do texto, que é muito provável que aquela região do texto ele contenha a resposta, tá? Você só precisa ler, interpretar e ver como é que você responde. E algum chute? Vamos traduzir o trecho inteiro, tá? Deixa eu aqui, Letícia, você lembra da tradução, né, que você estava fazendo comigo. Como é que fica esse trecho em português, Letícia? O parágrafo, na verdade. Professor? Qual Oi? mesmo? Eu me perdi. Qual é o parágrafo mesmo? O penúltimo, tá certo? É aquele que começa assim, ó, I think, e continua. Tá. Como é que ficou a nossa tradução? Ah, lembrei. Eu acho que é essencial para nós falarmos com os nossos pais e termos uma relação aberta com o assunto, sobre esse assunto desde uma certa idade, desde jovem. Desde cedo, pode ser sim. E continua, pode continuar, é o parágrafo, tá? Ah, tá. Eu falo com os meus sobre tudo. Peraí.
Então, os seus pais poderiam ter uma melhor relação com você se eles falassem com você e sempre instruíssem você no caminho certo e suportassem e dessem suporte você em toda Isso. situação. Esse suporte a gente pode trazer como dar suporte ou então apoiar. Então, no caso aqui, então, vamos lá, em português. É importante falar com os pais justamente por causa desse último trecho, ó, porque eles podem sempre instruir você no caminho certo e apoiar você em qualquer situação. Então, basicamente, a vantagem, né, de conversar com os pais, segundo a autora, é isso aí. Porque eles o quê? Podem, aqui tem um texto, né? Always instruct you, né? Sempre instruir você in the right way and support you in any situation, tá? Então ficaria assim, ó, vamos colocar assim, ó. Porque eles, né, podem sempre instruir você no caminho certo e apoiar em qualquer situação. Ficaria assim, ó. Because, a gente vai começar com because, tá? Porque because quer dizer porque. É bom a gente começar uma resposta com esse because. Sobretudo quando a pergunta tem um why, né? Tá perguntando por quê. Então ficaria assim, ó. Porque eles sempre. Eles podem sempre. Podem. Vou até pegar um trecho mesmo do texto, né? Pegando as palavras do texto dá certo. And support you in any situation. Deixa eu ver se faltou alguma palavra. Faltou não. Bom, tá? Acho que a gente finaliza, tá? A questão 5. A gente fecha essa atividade, tá? Pessoal, e os demais? Queria só saber os demais. Se vocês conseguiram acompanhar a resposta, vocês entenderam como é que a gente achou a resposta? De boa, né? Sim. Ah, lembrei de uma coisa, tá? Eu ia propor para vocês, principalmente quem gosta de conversar, tipo, jogar. Ou vocês têm costume de jogar jogos em inglês? Alguém aqui tem esse hábito? Aí você joga algum jogo em inglês ou alguma coisa do tipo? Eu sei que a Letícia lê comics, mas de jogos mesmo. Ah, pronto. Eu fui convidado, acho que não sei se foi a Mari, foi Isabel, foi você, Isabel, não lembro. Que falou assim, ó, eu tinha postado uma coisa sobre Among Us. Um dia, quem sabe vocês jogariam Among Us? Vocês sabem jogar, vocês gostam? A gente joga, a gente tem um grupo no Zap de Among. Ah, a Isabelle me convidou para jogar. Eu falei, olha, dá certo, tá? Se, assim, final de semana, se você quiser me convidar, eu jogo, tá? E detalhe, eu gosto muito de jogar, mas isso também já seria um pouquinho mais complicado. Às vezes eu jogo nos servidores europeus, tá? Porque foi uma ótima forma que eu encontrei de exercitar o meu inglês. Porque como você tem que argumentar, você tem que conversar com o pessoal, né? Quando começa as reuniões, você fica lá conversando com eles. Cara, foi muito bom, tá? Então, seria uma dica para vocês também. Oi, Letícia. Agora eu comecei a ler fanfic mesmo em inglês. Professor, eu tô perdido da vida. Porque, tipo, como assim? Como eles falam o quê? Na terceira pessoa, tipo, as suas bochechas ficaram rosadas e não sei o que, não sei o que. E, tipo, toda vida que eu ia ler uma comic era sempre na primeira pessoa. Aí eu tô meio perdida, tá entendendo? Esse problema acontece sobretudo com os pronomes, né? Porque eles vão falar, usar muito pronome her, his, their, us, né? Não, não é nem os pronomes, é mais as palavras, tipo, os modos. Ela se encolheu, ele se inclinou. Entendi. Pronto, entendi. No caso, isso também tem a ver com os pronomes reflexivos, né? Tipo, herself, himself, também dá para usar bastante. Mas deixa eu ver aqui o chat. Já conversei com o coreano, que bom, né? Mas foi em coreano ou foi em inglês, ou Yasmin? Mas a gente pode fazer o seguinte, tá? A gente pode começar jogando, tá? Em português, só pra jogar mesmo. E quem sabe um dia, se vocês quiserem, a gente tenta jogar em inglês. Não sei. Sei que vai ser um pouquinho mais difícil, mas para quem já quer praticar um pouquinho do que sabe, a gente tenta jogar em inglês, tá? E você aprende muito vocabulário, cara. Foi muito bom, tá? O que eu melhorei em algumas coisas, assim, porque eles usam muitas gírias, eu aprendi algumas gírias dentro do jogo mesmo, nos servidores, jogando com servidores europeus. Foi muito bom. Muito bom mesmo. É um canto bom também para você aprender as gírias que eles usam, tipo, em conversa de WhatsApp. No TikTok. Porque eles usam muito para colocar no texto do vídeo. Pronto, rede social é sempre um prato cheio, né? Tipo, o IDK ou o IDC, que é exato. Care. Aquele
Esse daqui, ó. Esse ASAP, que a gente vê muita gente fica perdida, né? Esse ASAP, quer dizer, as soon as possible, né? Tão cedo ou tão logo quanto possível. Eles usam muito esse ASAP também. Eu já conhecia, mas usar mesmo assim, de usar, tipo, quase nunca tinha usado. Tipo, as far as I know, ficaria assim, ó. A fight, né? Que significa as far as I know, né? Então, que, tipo, até onde eu sei, tá? N, a gente pode traduzir assim, a principal tradução é qualquer, tá bom? Qualquer. Às vezes, dependendo do contexto, ele pode significar nenhum, tá? Mas só que geralmente a gente usa esse N combinando com outras palavras. Por exemplo, pronto, um exemplo do texto. Até uma parte do texto fala assim, ó, any situation. Até no texto, ó, que fala que os pais podem te dar apoio em any situation. Esse any situation quer dizer qualquer situação, tá? Então, geralmente, a gente vai traduzir esse any como qualquer, tá? E é muito comum que você encontre ele com essas palavras aqui, ó. Com a palavra where, para formar a palavra anywhere, que quer dizer qualquer lugar. Você também tem a palavra when, que significa quando, que você pode usar com N também. Só que fica muito esquisito. When é uma coisa assim, dificilmente envolve isso, tá? Até meio, gramaticalmente, até meio esquisito. Mas funcionaria. Se tu falasse, daria para entender, mas não arrisque, tá bom? Por exemplo, quando você vai falar de uma pessoa, você pode falar assim, ó, anyone ou anybody, que quer dizer qualquer pessoa. Anyone, anybody. E geralmente essas são as composições que você tem dela. Em qualquer outra situação, esse N vai significar qualquer. Tá? Qualquer e alguma coisa que você colocar depois. Certo, Yasmin? Então, basicamente isso. Pessoal, vamos lá, tá? Aqui a gente tem uma atividade da 75 para a gente fazer, tá? Aqui. O ideal é que ela ficasse para casa, porque você pode pesquisar. Mas, como a gente está aqui na internet, a gente pode ir pesquisando junto e a gente compartilha as nossas pesquisas. Pelo menos para não ficar para casa, tá? Eu vou explicar a atividade, tá? Que é a questão 1, que a gente vai fazer aqui. Vocês podem pesquisar, tá bom? No Google, sem nenhum problema, tá? Até a questão até pede, tá? Mas antes, tem o tópicozinho das doenças, esse tópicozinho aqui, ó, da página 74, que só tá o nome. É só informação do livro, tá bom? Ele colocou nessa tabelinha verde só os nomes das doenças sexualmente transmissíveis em inglês. Então é bom para você ter curiosidade, né? Por exemplo, a primeira a gente tem, que em português significa gonorreia, só que em inglês eles falam gonorrhea, tá? Gonorrhea, tá? Que seria gonorreia. Sífilis seria sífilis mesmo. A gente tem genital herpes, que seria herpes genital. Vocês com certeza já estudaram essas doenças em biologia, tá? A gente tem tricomaníase, que é trichomoniasis, quase igual. E a gente tem o último, que é AIDS, tá? Que no caso tem uma sigla específica em inglês para isso, tá? Aqui no caso, quer dizer, ela já é em inglês, em português fica SIDA, tá? É só uma informação. Em português seria esse aqui, ó. SIDA, tá bom? Enfim, era só isso mesmo, tá? Agora sim, vamos para a página 75. A questão fala assim, ó. Go to web and search for another STDs and write a glossary about them. Ou seja, vá à internet e busque outras doenças sexualmente transmissíveis e escreva um glossário sobre elas. A gente vai só pesquisar, tá? Algumas doenças em inglês, tá? Sexualmente transmissíveis, a gente vai fazer uma lista, tá? Não precisa ser muito, pode ser umas 3, 4, tá bom? Então, eu queria que vocês fizessem, vocês compartilhassem no chat para os colegas de vocês também irem respondendo. Então, você pode pegar a resposta do colega sem nenhum problema, juntar com as que você pesquisou e assim fazendo uma resposta só. Tá bom? Vocês entenderam? Então, vamos lá. Até eu vou pesquisar aqui também. Então, a gente vai procurar aqui em inglês doenças, nome de doenças sexualmente transmissíveis. Vamos lá. Vocês entenderam, né, a ideia? Vamos fazer aqui rapidinho. Cada um pode ir compartilhando uma, por exemplo, para a gente ir montando um glossário só. Clamídia, foi o que eu achei que não estava aqui no livro. Pronto, ótimo. Aí você pode colocar no chat, pode ir compartilhando. Como é que se escreve? Então já temos uma, a Letícia já achou uma pra gente. Professor, eu não achei o nome em inglês, eu achei em português. Ah, tá. Então a gente pode buscar em inglês também. Deixa eu pegar aqui, ó. Tem um site, vou até mostrar aqui pra vocês. Vou ver se eu consigo compartilhar. Ah, não, mas aqui não tem. Não tem os nomes, tem só exemplos.
Deixa eu voltar aqui. Aí você pode colocar, você pode tentar colocar no tradutor mesmo. Ó, herpes também, você pode colocar. A do livro citou um pouquinho sobre herpes genital, tá? Então meio que já tem. Se você quiser colocar de novo, não tem problema. Mas eu vou ver se glamídia. Vou pesquisar aqui como é que seria ele em inglês ou Letícia, mas provavelmente é do mesmo jeito. Deixa eu ver se eu abro aqui uma. Claro, só vai tirar só o acento. Teria também candidíase também. Olha, achei outra aqui, candidíase. Vou dar uma olhadinha aqui. A gente vai botar pelo menos uns 3 ou 4 para a gente responder. Pronto, tem um nomezinho específico, Letícia. Vai ser assim em inglês. Ó. Pronto, no caso desse clamídia que você colocou, vai ser assim. Ó. Opa, peraí, coloquei uma letra errada, só um instante. Não tem esse Y aí, coloquei sem querer. Pronto, na verdade tinha um A. Ficaria assim, Letícia. A próxima que eu coloquei, eu achei aqui candidíase. Vamos ver aqui como seria candidíase. Caramba. Tem também. Seria assim, ó. Temos duas já. Queria só mais uma. Vamos lá, de vocês. Pesquisem uma para mim. E a gente tenta aqui achar a tradução. Já temos clamídia e candidíase. E alguma outra? Você pode fazer. Pronto, você pode pensar em português mesmo, tá? Tanto faz a língua, tá certo? Só pra gente fazer mesmo a nossa tabelinha. E depois que a gente terminar, a gente pode fazer, a gente faz uma pequena revisão, tá bom? Pronto. Isso já tá em inglês, no caso, né, Letícia? Sim, cancroid. Eu não faço a menor ideia de que doença é essa, mas boa, vamos colocar. Então já temos 3 aqui pra gente. Então a gente já pode até completar. Também não. As outras eu conheci, né? Candidíase eu conhecia. Essa clamídia eu já ouvi falar, mas não sei exatamente sintomas, essas coisas. Vocês viram, eu sei que vocês viram isso em biologia, provavelmente, tá? Mas vamos lá, terminamos, pessoal. Revisão, vou fazer uma revisão rápida, tá? Vocês querem uma revisão? Sei que a Letícia tá de boa e os demais que estão aqui. Sim? Yasmin, Lívia, Ângelo, Isabelle. Ah, você preferia não, a revisão agora não, de boa, tá? Eu vou ser democrático. Se não, a gente pode fazer ou esse plus que também é de boa, tá? Ou Yasmin, hoje é quinta, verdade, é a nossa última aula da semana. É a última aula da semana. Vocês que sabem, tá bom? Vamos lá, então vou fazer, tá? Deixa eu apresentar aqui uma tela, rapidinho. Pronto, vamos lá. A gente vai relembrar alguns conceitos, tá? Isso não quer dizer que você não vá ter que olhar aquele documento que eu deixei, né? Você vai ter que olhar sim, porque ali são as anotações de várias aulas, e claro que em uma aula rápida eu não vou conseguir resumir tudo que foi discutido, tá? Então a gente aqui vai relembrar o básico, tá? O essencial.
Vamos lá. O que a gente está estudando é que a gente chama de relatives pronouns, tá? Ou pronomes relativos, tá? Logo de cara, a gente tem sempre a confusão que se a gente for no Google Tradutor, a gente vai ter alguns problemas, porque os pronomes relativos são esses, ó. Who, os principais, né? Who, which, that. A gente tem agora os mais incomuns, né? A gente tem o whom e a gente tem o whose. Basicamente são esses os principais, tá? Se a gente for no Google Tradutor, provavelmente ele vai dar a tradução do who como quem. E provavelmente o which ele vai dar a tradução como qual. E provavelmente o that ele vai dar a tradução de aquilo. Aquilo ou aquele, um dos dois, não. Aquilo, aquele ou aquela. Aquela, assim, ó. Só que, quando a gente está falando de pronomes relativos, esses significados eles mudam, tá bom? Então, who pra gente, nesse conteúdo, ele vai significar que. O which pra gente também vai significar que. E o that também. Então, esses três primeiros têm o mesmo significado. Então, em termos de tradução, nem vá no Google Tradutor, tá? Identifique que eles têm basicamente essa tradução, tá? Às vezes é que esse who, ele pode aparecer como quem no meio de uma frase. Mas geralmente esse who a gente traduz como quem quando ele está na interrogação. Mas nos demais casos que a gente vai usar aqui, ele vai significar que. E aqui a gente tem o whom, que também significa que, olha que beleza, ou significa quem. E a gente tem o whose, tá? Que significa cujo ou cuja, que é basicamente aquele pronome que eu falei para vocês que entrou totalmente em desuso. Então, basicamente, a gente só tem esses 5, tá? São 5 pronomes que a gente vai utilizar. E como é que a gente encontra cada um deles, né? Qual é a função de cada um deles? Pessoal, é muito simples. Você vai pelo nome, pronome relativo. Então, ele serve para fazer uma referência a algo que já foi dito. Por exemplo, quando eu digo assim, ó, John is the man who bring me happy. Pronto. Frase aqui em inglês. Tem essa seguinte frase, ó. John is the man, desculpa, esqueci o man. Is the man, que is the man who bring me happy. Aí vamos colocar a tradução, ó. João é o homem, ou é o cara, vamos colocar tanto faz, tá? É o homem que... Vale porque ele tá dando errado. Ah, porque tá em inglês, aí ele vai ficar colocando errado, tá? Mas vocês sabem que é a questão do Word mesmo, tá? É o homem que trouxe-me alegria, tá? Vamos lá. A função desse who bem aqui, que é o que a gente está estudando. Ele está fazendo referência a uma pessoa, tá? Essa é a função do who. O who, ele significa que, mas a gente só usa ele quando a gente está fazendo uma referência na frase a uma pessoa. No caso, se a gente for analisar o contexto, João é o homem que trouxe-me alegria. Aqui a gente está falando de uma pessoa, no caso é o John. Então, que está fazendo referência ao homem, ele vai ter que ser esse who, tá? A gente não pode usar, por exemplo, o which bem aqui, ó. A gente jamais poderia colocar John is the man which bring me happiness, no caso, desculpa, happiness. A gente não poderia, porque o who a gente usa para falar de pessoas, para fazer referências a pessoas que foram mencionadas no texto. O which a gente usa para fazer referência a coisas, tá bom? E o that a gente pode usar para os dois. Pessoas e coisas. Basicamente, essa é a função básica de um pronome relativo. É fazer referência a alguma coisa ou a algo que foi anteriormente mencionado. Tá bom? Poderia até fazer o contrário. Poderia colocar uma frase em português. Por exemplo, colocar assim, ó, meu computador... Vou colocar uma frase simples. O computador que é ruim, vou colocar para simples, que é ruim, me trouxe vários problemas. Me trouxe vários problemas. Vamos analisar o contexto da frase. Meu computador, estou falando de uma coisa, tá? Meu computador, que é ruim, vou até colocar aqui as vírgulas, né? Que é ruim, me trouxe vários problemas. Você está vendo que a gente tem o que bem aqui, tá? Então, esse que, ele está fazendo referência a alguma coisa que já foi mencionada nessa frase, tá? Então, até que a tradução dele, ó, o which significa que. Só que a gente se pergunta, se eu quero trazer para o inglês, eu vou usar o who, o which ou that. Porque vamos lá, vamos interpretar a frase. Meu computador é uma coisa ou é uma pessoa? É uma coisa. Então, eu já sei que eu não posso usar o who. Nesse caso, já não posso. Então, eu vou usar ou which ou that. Então, essa frase em inglês ficaria assim, ó.
my computer which, que é ruim, which is bad, bring me, você take me também, tá? Bring me some problems, vamos colocar assim, some troubles. Vocês entenderam por que eu coloquei o which aqui para fazer referência ao meu computador? Note que a tradução é o quê? A mesma tradução que a gente usou no exemplo de cima. Só que em cima a gente coloca who, porque eu estou fazendo referência a uma pessoa que foi citada, no caso John. Aqui embaixo eu vou colocar o which, porque eu estou fazendo referência a uma coisa que foi citada, que foi meu computador. Então, resumindo, qual é a diferença? Os três significam a mesma coisa, só que who eu uso para fazer referência a alguém que já foi mencionado, e o which eu uso para fazer referência a uma coisa que já foi mencionada, tá? E no caso do that, ele é um coringa, tá? Ele pode ser usado nos dois casos, tá? Tanto aqui em cima, como aqui embaixo também. Certo? Vocês entenderam, ou as meninas aí? Vocês lembraram mais ou menos? Tá tranquilo aqui para vocês? Foi Isabelle, Yasmin. Vocês entenderam? Vocês conseguiram relembrar? Vocês têm alguma dúvida? Querem perguntar? Essa aqui é a função básica, tá bom? Dos pronomes relativos. É falar de algo que já foi mencionado. Entendeu? Pronto. Caso eu dei só um exemplo, tá? Lembrando, as anotações têm vários outros exemplos, tá? Você pode ir lá conferir. Vou colocar aqui o exemplo dos próximos, tá bom? Vamos colocar aqui um exemplo do whom. O whom, pessoal, ele nem é usado mais praticamente, tá? Mas eu vou colocar um exemplo dele, tá? De uma frase onde a gente usa o whom só para não passar em branco, tá? Mas eu acho que eu não coloquei nenhuma questão sobre whom na prova. Não tenho certeza, tá? Deixa eu ver se eu coloquei. Coloquei ou não coloquei? Não lembro, mas na dúvida estuda, porque vai que eu dei uma louca e eu coloquei. Aí você já tá sabendo. Vou pegar esse exemplo aqui, ó. Até pegar um exemplo que tinha no livro mesmo. Pronto, esse daqui, ó. Não, vou dar um espacinho para ficar mais fácil, ó. Vou colocar aqui embaixo. Um exemplo que eu tô pegando do livro lá da página 69. Pensa a seguinte frase, ó. Mr. Jack, whom I like very much, is my teacher. Esse whom, pessoal, ele serve como se fosse uma versão do who. Ele quer dizer a mesma coisa em tese, tá? Então a gente poderia traduzir essa frase assim, ó. O Mr. Jack, vírgula, que eu gosto muito. Você percebe que a gente está traduzindo ó, do mesmo jeito que o who. Ou seja, como que, tá? Então aqui a gente não tem, por enquanto, uma diferença de tradução. Eu vou explicar como é que gramaticalmente ele era diferenciado do who, tá? Mas hoje em dia, lembrando, hoje em dia, para o inglês moderno, esse who praticamente não é utilizado. Você usa who para tudo, tá? Mas vamos trazer primeiro. Mr. Jack, que eu gosto bastante. É meu professor. É meu professor. Por que eu usei aqui esse que foi o whom? Primeiro, a função, a gente tem que colocar uma diferença, tá? A gente tem o who e o whom. Ambos significam a mesma coisa. Só que, para a gramática do inglês mais antigo, a gente opta pelo whom quando a gente não está conjugando nenhum verbo. Por exemplo, se eu reparar aqui nessa frase, ó. Mr. Jack, que eu gosto bastante, é meu professor. Se a gente observar, quem é que está conjugando o verbo gostar? É o pronome eu. Então, o que não está conjugando ninguém. Como ele não está conjugando nenhum verbo, a gente usava o whom, tá? Então, ele significa o que quando ele não está conjugando nenhum verbo. Se fosse o caso, por exemplo, de esse quem conjugar um verbo, por exemplo, quando eu digo assim, ó, quem é você? Quem é você, tá? Nesse caso, por que eu sei que seria who e não whom? Desculpa, who are you? Por quê? Porque o que pode ser quem e o que, tá? A palavra tem dois significados, ela está conjugando o verbo ser. Então eu sei que é who. Basicamente a diferença é essa, tá bom? Significa a mesma coisa, mas se eu estiver conjugando um verbo, eu uso who. Como o caso é que eu estou conjugando o verbo ser. Se eu não estiver conjugando nenhum verbo, eu uso whom, que aqui é o caso. Ó. Mr. Jack, que eu gosto bastante, é meu professor. Quem está conjugando vai ser o pronome eu. Então ele está tipo sobrando aqui, né? Ele não está conjugando ninguém. Essa é a diferença tradicional do inglês. Se conjuga, usa who. Se não conjuga, usa whom. Hoje, para o inglês moderno, a gente usa who para tudo. Então, essa frase poderia muito bem ficar assim, ó. Mr. Jack, who I like very much, is my teacher. Certo? Então, sobre who e sobre whom, que querem dizer a mesma coisa.
Vocês entenderam a diferença? Yasmin, Maria Isabelle? Então, qualquer coisa, se você achar na prova, foca nisso. Se conjuga verbo, é who. Se não conjuga, é whom. Só isso. E claro, depois de preposições, geralmente se usa whom também, mas também não é mais usado no inglês moderno. Por exemplo, quando fala assim, tem até o nome de uma música que é assim, ó, For whom the bell tolls. For whom the bell tolls. Ou seja, por quem os sinos dobram. Por quem os sinos dobram. Tá? Como aqui o for é uma preposição, a gente geralmente, no inglês mais tradicional, a gente nunca deve usar o who depois de preposição. É sempre whom. Claro, para o inglês mais moderno, eu posso muito bem escrever assim, ó, For who the bell tolls. E não tem diferença nenhuma. Bom, essa é uma distinção gramatical tradicional, tá certo? Mas como a gente está estudando o livro, ele é meio tradicional, a gente tem que aprender de forma tradicional também, tá bom? Então, assim, a gente explicou o who, o which, o that, que é tipo um coringa, ele serve para os dois, e a gente também explicou o whom. O que falta para a gente é só esse whos, tá? Esse whos, eu vou até colocar o exemplo aqui em cima para não dar tanto espaço. Esse who significa cujo ou cuja. E a gente só usa ele quando a gente está falando de alguma coisa que alguém que já foi mencionado possui. Por exemplo, eu posso até colocar uma frase em português. Deixa eu pensar aqui. Uma frase simples, ó. Meu irmão é cujo celular é novo, sei lá, vou colocar para assim, tá? Cujo celular é novo é um médico. Vou até pegar um exemplo parecido com o que está no livro. O livro tinha dado um exemplo até parecido com isso. Meu irmão, cujo celular é novo, é um médico. O que acontece? Quando é que a gente usa esse cujo, tá? A gente usa ele quando a gente quer fazer referência de quem a gente está mencionando pertence a mim ou a qualquer pessoa, porque eu estou falando do meu irmão. Então aqui tem uma relação de posse. E o celular que eu estou mencionando aqui, que é novo, pertence a ele, tá? Então meu irmão, cujo celular é novo, o celular de quem? Do meu irmão. Então é como se eu conectasse, esse cujo serve para conectar uma informação, e no caso ela pertence, geralmente é um objeto, tá? Que pertence, pode ser uma pessoa também, mas que pertence a quem eu estou mencionando. Porque no contexto da frase eu estou falando do meu irmão. Então, o que está depois do cujo é alguma coisa que ele possui. Em inglês ficaria assim, ó. My brother, vai acompanhando comigo, meu irmão, cujo em inglês vai ser o whose, cujo mobile phone, que vai ser celular, pode ser também cell phone, tá? Tem duas palavras para celular. Is new, eu misturando aqui as línguas, né? Is a doctor, tá? Meu irmão, cujo celular é novo, é um doutor, tá? Então, estou usando aqui o whose, por quê? Porque o celular que eu estou mencionando aqui, ele pertence ao meu irmão. Tá certo? Então, esse cujo ele vai ter sempre uma relação de posse. Só isso. Interprete dessa forma, tá? Então, imagina que é como se tivesse um espacinho. Então, imagina que você dá de cara com uma questão que tem um espacinho e você não sabe o que completar. Quando você traduzir a frase, vai ficar assim, ó, meu irmão, alguma coisa, celular é novo, é um doutor. Tu interpreta a frase. Esse celular que eu estou falando, ele pertence a alguém? Se ele pertencer a alguém, eu vou usar whose, tá? Eu tô até sendo meio repetitivo, mas é para fixar bem, tá? O whose a gente usa para falar de uma relação de posse. Quando a gente vai falar de uma coisa, de um objeto, de uma pessoa que pertence a alguém que eu já mencionei na frase. Certo? Vocês entenderam? Basicamente foram todos, né? Já deu até a hora do intervalo. Vocês entenderam, pessoal? Yasmin, Maria, Lívia, Letícia. Sim, né? Esse sim foi tão desanimado, Yasmin. Deixa eu sair aqui. Isabelle também. Eu achei... Não sei se foi impressão minha, mas o teu sim foi tão desanimado. Você tá triste? Isso aí, né? Pessoal, é isso aí, tá certo? Boa sorte na prova de vocês, tá? Confio em vocês, vocês vão se dar bem, tá certo? Tchau, tchau. Olhem as anotações, não esqueçam. Até a próxima.